Vai aparecer uma parte de entrada Esse que é em preto abestado, e branco. e esse aqui é E o as alto pessoas para geralmente conversando. E de repente, contra ih, amigo. chegou. Cadê o azedo? Ele está sempre a caminho. O pior é que às vezes ele caminha para outro restaurante. Ele troca as bolas, vai bater no outro. Vem cá, vamos fazer o seguinte, eu ligo em seguida, você liga para ele. Então liguemos todos simultaneamente. Isso, todo mundo. Todo mundo simultâneo, é verdade. Porra, de novo atrasado? Velho amarrar, atrasador de jornal. Isso porque distribuía a voz operária, imagine. Você imagina. Imagine como é que era a distribuição da voz Azedo, operária. a fábrica já está fechando, Azedo. Os caras já estão. Não, peraí, estou chegando. Por isso que não deu a revolução. Rapaz, mas cadê você? Já vamos começar. Tá chegando, Você tá chegando sempre, ô Azedo. Liga aí. Agora, quando ele chegar, faz isso mesmo. Filma ele entrando, sentando. Não, tô falando sério, Alice. Não tô brincando, não. Esse é o nosso ministro da Defesa. Ministro dos Direitos Humanos. Ah, é? Ele faz um bico aqui de vez em quando. Vê se não é a cara do Silvio Almeida. Silvio Almeida, só que o Silvio Almeida é mais baixo. Ele é alto. O Silvio Almeida é mais gordo, ele é magrinho. Exatamente. Olha, eu acho que ele deu uma boa ideia. Que a gente, uma vez, chamar o nosso ministro, ele sentar à mesa e a gente conversar com ele, entrevistá-lo. Vem cá. Quem? Nós também temos um ministro dos direitos Chama o humanos. Silvio Almeida, põe o Silvio Almeida na câmera e fica com ele sentado aqui. Não, Depois faz Depois troca. que processo. Que processo. O verdadeiro. Qual processo? Depois troca. Vai falar, estão usando meu. Podemos? Podemos. Podemos. Roda e avisa. Roda. Aberta mais uma sessão da Confraria do Brito. A primeira dessa série que poderá se chamar É Nós. Abrimos mão de trazer o entrevistado hoje. Será a Confraria em estado puro. Faz parte dessa mesa o jornalista Ascânio Seleme, amigo de todos nós, grande amigo do Brito, fez com o Brito várias reportagens, ex-colunista e ex-editor-chefe do jornal O Globo. Ontem foi mais um dia histórico na vida desse país. A Câmara dos Deputados aprovou, depois de 30 anos de discussão, a reforma tributária. E a reforma tributária vai ser o prato cheio dessa mesa, começando por tentar explicá-la, que é uma coisa só para um especialista como o jornalista José Casado, e seja o que Deus quiser. Vá, Casado. Gostei da última parte. Eu sou especialista, ou seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Casado, explica para depois a gente mudar de assunto. É o seguinte, ali isso é uma disputa de poder, começou na Constituinte, na verdade, aí de fato ganhou forma pouco depois da Constituinte. Por que é uma disputa de poder? Você tem um bolo de arrecadação de tributos que tem que ser repartido entre a União, os estados e os municípios. A União arrecada mais ou menos 1,5 trilhão. Estados e municípios ficam com mais ou menos 1 trilhão. O problema todo, permanentemente, é quem fica com qual parte. Isso provoca uma disputa eterna. Adiante daqui sabe-se lá quanto tempo, vamos ter outra reforma, não é? A última foi em 64, 65, né? Foi durante a ditadura, coordenada em parte pelo Delfim. Mas é uma questão que veio do século anterior, final do século XIX, e não só aqui, em todos os países. Isso é da dinâmica do poder. No caso, agora, o que está se votando é uma simplificação
de impostos. Por quê? Você passou a ter uma situação louca no Brasil, extremamente doida, essa é a expressão mais correta que eu acho, em que você produz uma norma tributária a cada meia hora, tanto na União quanto nos estados e nos municípios. O que se pretende fazer, ou melhor, o que está se tentando fazer, e já avança, de fato, na Câmara, indo para o Congresso em seguida, para o Senado, é uma simplificação. Você passa a ter 3 impostos, basicamente. Um é federal, outro é dividido entre estados e municípios, né, dividido no sentido do poder de mando, né? E o terceiro, tá, que ainda será regulamentado, que é um imposto sobre produtos e serviços que classifica-se como prejudiciais à saúde. Por exemplo, cigarros de todos os tipos. Né? Está nessa categoria. Álcool, enfim, uma série de coisas aí da vida mundana. Mas o que eu vejo de relevante é o seguinte, olha, isso é um processo longo. Tá? Você tem alguns senões, algumas dúvidas hoje, que é natural, você não reforma o sistema tributário com todas as respostas. Né? Essas dúvidas vão ser equacionadas nos próximos 5, 10 anos. E essa reforma já nasce prevista para durar 50 anos, meio século. Tá? Por quê? Pelo menos no papel. Ah, tá. Por quê? Porque você não muda um sistema de arrecadação e distribuição de impostos de um dia para a noite. Tem um período longo de transição. Tem um período longo de adaptação da sociedade que vai poder, em algum momento, saber quanto ela paga, por que paga e para quem paga cada tributo, sobre cada produto ou serviço que ela consome. Até então, eu estou dizendo, até esse momento não é assim. Não, há essa hoje, por transparência. exemplo, essa água aqui, você compra uma água, paga, mas você não sabe quanto de imposto tem aqui, muito menos quem... Mas você vai saber por causa da reforma tributária? Essa é a ideia. Vai constar do rótulo da garrafa? 30% para a União, 20% para o Estado? Eu não sei 40%. se vai ser no rótulo, aí vai depender da forma final da lei. Na né? nota fiscal, talvez, né? Certamente na nota fiscal. Na Agora nota a lei fiscal, prevê certamente. que isso seja discriminado. Se vai ser no rótulo, na nota Você fiscal, diria eu não que sei. esse é o único ganho do cidadão na reforma, porque o cidadão, digo, o contribuinte, não o empresário que vai ganhar com a simplificação dos tributos, não os estados e municípios que vão arrecadar possivelmente um pouco mais do que hoje, mas o cidadão, eu e você, ganhamos o que com isso? Olha, eu acho que a vida fica mais simples. Para nós pagadores de Para nós impostos? pagadores de impostos. Por quê? Porque, primeiro, você não sabe o que está pagando. Na hora em que você Agora começa... você vai saber e vai poder reclamar. Vai poder reclamar. Mas vão saber agora ou em 50 anos, ou em Não, 10 daqui anos? a 20. Não, E isso é também um tem uma coisa, processo. essa reforma, ela incide sobre o consumo. E a Então as produção pessoas também. vão saber. E a produção é uma reforma que os empresários queriam. A reforma que vai incidir na renda, que é o que vai atingir a gente aí. Essa Aí não tem- houve, né? diretamente. só fazendo- Essa vem em breve. Pois é, Ontem renda o nem secretário no patrimônio. Bernardo Api me dizia o seguinte, olha, a gente quer ver se começa já no segundo semestre, na Câmara dos Deputados, a tratar da reforma sobre a renda, que é uma coisa que ainda não está colocada. Essa reforma, ela incide sobre a renda, ela ajuda os mais pobres no momento que zera os impostos sobre a cesta básica. Agora, quais serão os produtos? É uma coisa que a gente só vai saber Essa de hoje, mais né? pra Não a frente. do futuro. A do futuro é, ou A gente seja, só do vai segundo, saber prevista quando para o vier, segundo né? semestre do imposto de O renda. projeto. Essa sim, diz. Essa fala Essa mais- é a que vem no diretamente segundo ao semestre. cidadão. Essa fala mais direta à classe média, né? Porque aos pobres, que é a grande maioria, Mas é no caso da cesta básica. não paga Mas imposto no de renda, caso da não tem cesta nem renda básica, para pagar. a impressão que eu tive que tem uma boa intenção, mas não está muito clara. Qual cesta básica nacional a que se refere? Isso ainda vai ser definido num projeto de lei complementar, né? Aliás, Uma o lei diabo mora nos secundária. detalhes, né? Tem que ver o que vem por aí. Pelo amor de Deus, uma cesta básica é uma cesta básica. Tem arroz, tem feijão, tem Não, carne, não, não, farinha. não, não, Aliás, não, sobre a não, cesta, não, você sobre- mudou, Não, mudou. Mas não é Essa assim. cesta básica que a gente conhece hoje pelas estatísticas, ela é do período de Getúlio Vargas. Você tem uma série de coisas hoje
tá na vida das pessoas, que são básicas. São básicas, não há como... Tá. Mas eu acho que não é apenas alimentos, são serviços. Quis dizer é que um cesto grande de alimentos não serão tributados. E isso tem ganho, obviamente, para os mais pobres. Sim, Não mas você importa terá qual é serviços também, Você vai necessariamente. ter arroz ou macaxeira, você vai ter... Vai ter comida, e a vai comida ter vai ter comida. zerado. Veja, não existe uma fórmula pronta. Você tem um debate. No Brasil, tem 30 anos esse debate. A grande vitória, a meu juízo, é isso. Todos nós, há décadas, assistimos a discussão interminável de reforma tributária, reforma fiscal. É a primeira vez que se evoluiu. E dentro de um ambiente de normalidade política que não existia um ano atrás. É verdade. Não é verdade? Essa é a grande questão. E aí, O grande avanço, a meu juízo, foi esse. Não é a cesta básica nacional que não sabe como é que funcionar, como é que a tributação de serviços da empregada doméstica ou do... O fato é que avançou politicamente num ambiente de tranquilidade institucional, de convivência institucional. Eu não sei se vocês concordam, mas me parece que, inclusive, os dois grandes atores políticos dos últimos tempos, Bolsonaro e Lula, meio que não tiveram o protagonismo que esperávamos todos nós. Bolsonaro teve um protagonismo negativo, né? Não, Porque Ele tentou, né? Ali, tentou mas comprar... armou e se deu mal, digamos assim. né? Armou Porque e se ele queria deu ver mal. o PL lá Eu todo estava no unido e não Congresso e eu vi que surgiu quando vazou aquela reunião dele Qual com reunião? a reunião do Bolsonaro, Tarcísio E a bancada do PL, né? A bancada Ontem do lá PL. no Meliá. o Bolsonaro é Na um sede caso do notável, porque, e até, eu acho que é um caso de estudo, porque, veja bem, o primeiro ato do Bolsonaro como líder político, depois de ter deixado o poder, ter fugido da presidência, porque ele fugiu, isso é um fato. Você estava dizendo quando ele fugiu para Para os Miami. Estados Unidos, é. Estados Unidos. O primeiro ato dele, na primeira reunião em que ele aparece como líder, ele rachou o partido. 20% ficou fora. Aliás, ali. Com mais ainda tem algumas uma- 2 ou 3 reuniões, acaba o partido, se continuar nesse ritmo. Não, acabou essa história do cabo eleitoral do futuro. É. Ele não só não será candidato perdeu. porque se tornou E ele inelegível, tem- Agora, como é que você vai querer o Bolsonaro como cabo eleitoral depois de tudo que ele fez e mais do que ele ainda poderá fazer e certamente fará? Porque ele não precisava ter se associado a essa derrota. Ele chamou a derrota, Não, senta sim. aqui. Enquanto que Lula Atravessou e a Fernando Henrique, rua. principalmente, Fernando Henrique Cardoso, tinham a capacidade da crise entrar no gabinete deles e eles conversarem com a crise, servirem um cafezinho para a crise, e a crise saía pequenininha, não é? Pequenininha. O Bolsonaro é o contrário, ele sempre fez a crise quando não era ele a crise, mas ele sempre fez todas as crises que ele inventou aumentarem. Bastava entrar no gabinete dele. Ele agora consegue fazer novamente isso. Ele não tinha nada que ter se metido nessa história. Não, Pois é, e aquela mas reunião? não funciona mais esse método da crise permanente, né? A impressão que, não sei se vocês concordam, a impressão que me dá é que esse método de crise, de esticar corda, de criar polêmica, de tirar foto de camisa sem camisa mostrando facada, isso já não funciona mais, à exceção desses 20 ou 15% de não seguidores políticos, mas de fanáticos mesmo. Fanáticos. É outro que tipo de apoiam relação. ele, né? Agora, aquela reunião, Jarrão, ela foi convocada há uma semana Era a bancada do PL. quando teve a inelegibilidade, quando Aquela reunião que você o tá Supremo, falando é do a reunião PL, de ontem do PL. Partido Liberal. sim. Eles convocaram aquela João Pedro. reunião para fazer um ato de desagravo ao ex-presidente. Era para ele chegar lá e ser aplaudido, olha, nós estamos com você e tal, não sei o quê. Deu tudo errado. Porque, como o Noblar lembrou muito bem, ele não precisava ter entrado na reforma tributária, mas o partido foi atropelado pela reforma tributária. E a reunião, idem. Porque aí ficou aquela coisa, a única pessoa que seguiu o script daquela reunião que estava montado foi Michele Bolsonaro, que, por sinal, estava sentada à mesa. A gente diz hoje aí, Bolsonaro ficou com 15%, papapá. Mas ele foram 75 votos do PL contra a reforma tributária, 20 votos a favor
E a gente vai ter que ver como é que isso vai se processar agora. Porque Tarcísio também não quer romper assim de pronto com o bolsonarismo, que ele sabe que ele vai precisar dessa turma lá na frente, seja para a reeleição em São Paulo, seja para um projeto presidencial. E a gente não pode dizer que Bolsonaro está morto. Eu não diria isso ainda. Não, morto a gente não. tem que esperar, ver como é que isso vai mais para frente, porque ele ainda tem voto. E essa Claro. turma dele, a direita, ele despertou esse sentimento de direita aí no país e tal, e essa direita já está se separando, a gente tem que ver como é que vai ser essa separação, porque tem uma direita que não é uma direita, né, assim, radical, extrema direita, e tem o bolsonarismo extremista e tem aquela que não é extremista. A gente tem que ver, a gente ainda não conseguiu ver Azedo qual é o chegou. tamanho de cada uma. Quem? Que está Azedo. começando a Azedo? se desenhar agora. Peraí, o Azedo chegou finalmente. Para tudo, porque É. afinal de Vamos, contas... Ele estava na reunião do pergunta partido. sobre- Quanto ele põe? Não, é que ele errou de endereço de novo. De novo? Ele vai De vez em microfonar ali. quando ele atrasa, ele Vamos lá, Scan, você está perguntando... Mas respondendo, Pois é. respondendo a sua questão de... Peraí, eu queria só discordar um pouquinho, ou só mais para provocá-los e a mim também, que é do seguinte, fica com essa conversa, não, Bolsonaro não morreu, Bolsonaro não morreu. Eu não me arrisco a dizer que Bolsonaro, nem pelo prazer de polemizar, que o Bolsonaro morreu. Mas eu acho que ele está semi-morto, Ah, sabe sim. por quê? Sabe por quê? Pelo seguinte, ele não disputando a eleição, tudo bem, vai ter as cidades, Centro-Oeste, Boa tarde, algumas do jornalista. Sul, onde Velho é atrasador o velho de atrasador jornal. de jornal. E agora de programa Onde no YouTube. onde o Bolsonaro poderá eleger pessoas ali. Mas presidente da República, eu estou dizendo, Não, mas quem é o- o candidato da mas- direita que vai querer o Mas se apoio ele tiver do os Bolsonaro? 15% de Os eleitores... 15 vão do mesmo jeito, Não porque não tenho irão certeza. para o outro lado, para o lado da esquerda eles não irão. Eles só têm uma saída. O que é que o bolsonarista vai fazer? O bolsonarista chega lá em 2026, digamos, Tarcísio ou Zema, apesar de ser o Zema, Ratinho, e aí o Bolsonaro fica calado. Ou não apoia ninguém, não sei o quê. Os caras dele, os fanáticos, Quer dizer, irão entre para a direita. entre Vai a votar direita o quê? e a Vai esquerda, votar eles vão no sempre Lula à de direita. novo? Mas Mas eu acho que tem aí, tem que olhar dois aspectos. Primeiro é o seguinte, tô falando, isso aconteceu por causa da reforma tributária. Ela desnudou uma parte da direita e também da esquerda. Basta ver o comportamento do governo, o tímido comportamento do PT nesse processo todo. Mas, olhando para o caso específico do Bolsonaro, Partido Liberal. O Partido Liberal, com essa reunião, mostrou, com essa reunião, é o seguinte, ele não é liberal, Lógico. não é de direita, e é algo que Ele é paira, de quem dá mais? eu não sei, paira no espectro político. Porque é o seguinte, é absolutamente incoerente um partido que se diz liberal, durante um processo de 30 anos de uma reforma tributária de discussão, ficar contra uma reforma tributária que supostamente simplifica o processo econômico, reduz em alguma medida a presença do Estado em algumas áreas e dá pelo menos na forma, na intenção, dá um sentido de mais liberdade para o chamado empreendimento econômico, seja individual, ou da pessoa física ou da pessoa jurídica. Ora, toda a teoria do liberalismo e daquilo que se convencionou chamar de conservadorismo de direita, porque tem o conservadorismo Tava de ali, esquerda né? também, né? É bom lembrar. Eles simplesmente jogaram pela janela, por um discurso absurdo. Eu vi, Não, por acusando, exemplo, um inclusive, deputado... o Lula de ser fora de São Paulo. O Twitter do Bolsonaro ontem, acusando, não vamos apoiar a reforma porque o Lula é do fora de São Paulo, é Fidel, é Maduro. É isso que eu ia dizer. Um filho dele, que é deputado por a São mesma Paulo... cantilena antiga, Quer dizer, mesmo o método, da mesma comunista forma. aprovou a reforma tributária que os liberais... Eu vi deram um voto deputado de contrário. São Paulo, que é filho dele,
do Bolsonaro, dizer na... Porque você não pode citar o nome do prefiro filho não. do O Bolsonaro. zerinho daqueles. Imagina. Você Um dos 3 zerinhos. não é um da cadelinha, No meu raciocínio aqui não tem importância. Peraí. Só quer Deixa dizer o seguinte, olha, ele publicou numa rede social aí uma mensagem contra o governador de São Paulo, esse Tarcísio de Freitas, sobre o seguinte argumento: a reforma tributária vai ser aprovada para financiar ditaduras. Gente, é o seguinte, isso é um caso clínico, tá, de ignorância ativa. Entendeu? É como eu posso considerar, porque não há outra forma. Entendeu? E ele se diz integrante de um partido liberal, de direita. Não faz sentido. Então não dá para discutir. Senão o nosso acompanhante não vai entender nada. Traduzindo, Casado, que por pudor ou excesso de elegância não quis citar o nome, ele está se referindo àquele filho de Bolsonaro que tem aquela cachorrinha chamado Bareta, né? Bareta, né? É o revolvinho, né? Bereta. Não, Bereta, que é o nome de produtor Zero alguma coisa, de arma, né? É o 03. Eu vou logo, é o Eduardo Bolsonaro. Tem 2 filhos parlamentares. É o que é É o que deputado. fritava hambúrguer no Maine. Ele teve 3 filhos parlamentares. 3? E tem um. Tem. Tá certo. Vocês andam muito verdade, esquecidos do verdade. Carluxo. Flávio, Carlos. Ninguém fala mais do Carluxo. Respondendo, deixa eu só fazer uma interrupção rápida. Faça. O Jarrão perguntou quem eram os protagonistas, já que Lula e Bolsonaro não foram. Mas a gente está falando tanto de Bolsonaro que a gente está dando esse protagonismo a ele. Que a gente fala do Bolsonaro, fala dos filhos. Mas respondendo à questão, os protagonistas foram, obviamente, o Lira, né? Que foi Arthur Lira. O Haddad, que foi o ministro Haddad. e o ministro Haddad. E o Tarcísio. Esse foi E o Tarcísio. E o Tarcísio, por se contrapor a Rapaz, o Tarcísio desembarcou em Brasília para trabalhar contra Mas, a gente, reforma. eu acho Por que alguma razão, creio eu, a partir da base dele, lá, Fiesp, sei lá, por qualquer razão, ele mudou o trajeto e passou a ser um defensor civilizado dessa reforma. Mas quero coisa foi botar uma muito... questão aqui. Pois Ó, não, nós Vandinha? tivemos um recorde de liberação de emendas. 5,2 bilhões em um dia. As emendas foram liberadas momentos antes da aprovação da reforma tributária no Congresso. Essa é uma mesa que não pode ignorar isso, pelo que isso representa da relação parlamentar com o Executivo. E quero dizer uma coisa ainda sobre isso. Acho que esse assunto vai ter de ser abordado, porque nós temos 3 ex-presidentes fracos: Michel Temer, a Dilma e o Bolsonaro. 3 ex-presidentes fracos se submeteram, viraram reféns do Congresso com muita facilidade. Mas isso, em algum momento, o presidente Lula está se fortalecendo, em algum momento isso vai ser encarado. E a relação dessa reforma tributária com a liberação de emendas não pode ser ignorada, no meu ponto de vista. Porque, como disse o Ascânio, o que isso tem a ver com a população? Diretamente a ver com a população. Mas vem cá, sempre foi do jogo você liberar a emenda na hora H para poder obter votos. Se é emenda parlamentar, quer dizer, não é dinheiro por fora, é emenda parlamentar, no sistema político que a gente vive, ou faz parte do jogo. Sistema, faz parte do jogo. Mas que é lamentável numa matéria tão importante quanto essa, que é a maior emenda desde segundo Arthur Lira, desde a Constituição, desde a promulgação da Constituição, mesmo para uma matéria dessa grandeza, se precisa liberar a emenda para poder aprovar. E eu acho que depende muito do governo, né? É o Lula sendo Lula, Bolsonaro sendo Bolsonaro e ambos... Mas nós não podemos só falar desses dois. Nesse caso jeito, do manejo das emendas, isso é antigo. Classicamente, você tem 2 formas de trabalhar no governo na relação com o Congresso. Ou você leva o Congresso de roldão numa proposta, ou você coopta o Congresso via emendas e outros artigos. É isso que eu falei. Cargos, etc. Nesse caso, era uma opção do questão governo. de convencimento. Afinal, nós estamos falando de uma reforma que precisava ser feita, como você salientou, desde 65 não se mexia e só se jogava mais e mais
problemas dentro da reforma da legislação tributária brasileira, era uma coisa de chamar todo mundo, vão aprovar ou não, questão ideológica. Mas na hora da... Uma escolha. Na hora né? do dinheiro, Uma Eu escolha acho de que governo. na hora do hora H, a sociedade demonstrou uma evolução. O Congresso evoluiu, demonstrou a evolução. Seja a base de emenda, seja a base de computação, mas o fato é que o Congresso amadureceu. Esse assunto que levou tantos anos aí chutado para lá e para cá, foi concluído em clima de paz, de harmonia. Toca daí para frente com novos atores, Arthur Lira, o Guedes, o Fernando Haddad, não sei. Ele ainda está no tempo do, Pois Guedes, do é. Paulo Guedes. Mas eu acho que novos atores se inseriram, fez bem para o parlamento essa votação, qualquer que seja a razão. A gente costuma olhar muito para o otimista. parlamento e para o governo. Tá? Eu acho que é preciso, nesse caso, olhar um pouco mais para a sociedade. Primeiro, você não está produzindo uma reforma tributária hoje, depois de 30 anos de debate, por graça e obra, combustão espontânea, tá, do governo ou do Congresso. É. Não. Isso é resultado de uma pressão social muito forte, muito evidente. Por quê? Porque a economia brasileira está à beira do abismo, querendo ou não. É um fato da vida. Então, por exemplo, teve 5 empresas fechadas na indústria automobilística no primeiro semestre. Isso não é um mero acaso. Tá? Não é apenas por causa da situação tributária, mas é o conjunto da obra. Agora, olhando para frente, eu acho que o grande ator aí, que vamos ter adiante, não é A nem B, não é fulano nem cicrano, é a sociedade. Essa questão dos impostos, na hora que houver ficar mais transparente aos olhos dos consumidores, vai favorecer ou azeitar o que já existe, né? Que é um movimento de crítica social muito mais forte, muito mais profunda do que já temos. Veja bem, não podemos esquecer, o grande fator de mudança é 2013. As pessoas na rua, espontaneamente. Aquilo é um marco, até hoje não muito bem estudado na universidade e pela ciência política. Mas eu olho para adiante e o que eu vejo é o seguinte, olha, o horizonte me indica que nós teremos um fortalecimento da sociedade, especialmente da classe média e de alguns segmentos novos que estão se organizando, tá? Vai dar um impulso diferente no processo político. E talvez em 26, daqui a 4 anos, isso já esteja se refletindo ou já esteja perceptível no processo eleitoral. Se o ano de 24 for bom, acredito. Depende do que é bom, né? Eu queria, já que Azedo finalmente se familiarizou com a discussão que começou. Ele está atrasado, inclusive, para falar. Né? Está atrasado, inclusive, Não, tá atrasado, inclusive, para falar. Azedo, o que é que você Quem diz jogou disso bola de tudo? gude sabe que é isso, né? é o último. Sim. É o último a jogar, Quer né? que você... Tá, então jogue. Valentim também. Não, eu concordo muito com o Casado nesse negócio. E acho que a gente tem que relativizar essa questão das emendas. Porque, por exemplo, no total essa semana foram mais de 7 bilhões em emendas. 2 bilhões eram emendas de bancada. Bilhões de reais. Eram emendas de bancadas. Teve inclusive 5,2 bi. Teve inclusive deputado, e entre os que foram mais beneficiados, você tinha deputados e senadores sem mandato, que não se elegeram. Tinha gente do Novo, que estava contra a reforma. Então, assim, foi uma coisa... e ali são emendas impositivas. O governo teria que pagar essas emendas. O que o governo fez foi segurar essas emendas, para só liberar na votação da reforma. Em alguns casos anteciparam. Em alguns casos antecipou, mas ele segurou, porque essas emendas são impositivas. Ou você Se elas não fossem usadas agora, em algum momento elas teriam que ser liberadas. Então, foi um artifício que se usou
como sempre se usou, com mais limitações do que se tinha antes, né? Então, agora, essa questão do peso da sociedade na aprovação da reforma, eu concordo com o Casado e digo mais, quer dizer, não foi só a sociedade no sentido da participação, da mobilização, foi também uma necessidade do processo econômico, da realidade econômica do país, porque o setor produtivo está muito estrangulado. Por exemplo, agora no finalzinho da votação da reforma, votando os destaques, eu estava assistindo, tinha uma polêmica entre os deputados do Nordeste e um deputado do Rio por causa das isenções para a indústria automobilística no Norte e Nordeste, no Centro-Oeste. Um argumento seguinte: não, aqui nós temos uma fábrica que já suspendeu um turno e se der esse incentivo para o Norte e Nordeste e o Centro-Oeste, essa fábrica vai fechar. É uma absolutização disso. As fábricas estão fechando porque o modelo de automotivo está mudando. Transição energética. Está mudando, mas tem essa sobrevida, né? E uma outra coisa que ficou assim muito clara foi quando o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, comentou no finalzinho da votação. Comentou, me atrasei por causa disso. A culpa foi do Aguinaldo. A culpa foi do Aguinaldo. Ele falou o seguinte: olha, nós estamos simplesmente mantendo um programa que a Câmara já tinha aprovado e que tem contratos que precisam ser honrados. E aí é uma questão que a gente vai ainda ter grandes emoções pela frente. Por quê? Porque você tem uma legislação tributária que gera contenciosos jurídicos, muitos. Você tem contratos que precisam ser honrados e uma mudança radical no sistema tributário a curto prazo, porque esse prazo aí de transição é curto, não é um prazo longo. O que vai acontecer com relação a isso? Aí é essa polêmica do CAF agora. Eles estão começando a discutir se vota ou se não vota o CAF. Aliás, a liberação das emendas tem mais a ver com o CAF, com o arcabouço fiscal, o novo regime fiscal, do que propriamente com a reforma tributária. Porque havia uma pressão. O que mais interessa ao governo, o Danilo Forte falou pra gente, né? Se o governo querer, ele usou essa expressão, se o governo querer, há uma diferença entre se o governo quiser e o governo querer. Se o governo querer, aprova a mudança no CAF, quer dizer, era liberar as emendas, está claro agora, você tem razão. O CAF representa mais de um trilhão. Peraí. Mais um trilhão em processo. Deixa a Denise explicar. Não, ela explica só o CAF. O CAF é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Hoje a pessoa vai lá, como se fosse ali uma instituição, né, que tem que definir empresas, quem vai ter que pagar ou não pagar o imposto. É a recursão, né? E o governo não tem o chamado voto de qualidade, que sempre dá ganho à Receita Federal. Antes era assim, tinha esse voto de qualidade e o governo sempre se dava bem, o contribuinte pagava e pronto. Agora não tem mais Saiu esse no voto governo de qualidade. Bolsonaro, né? Pois é, o governo Bolsonaro acabou com isso. E o que o governo quer agora, o atual governo? Que é a retomada desse voto de qualidade, porque aí pode render uma arrecadação anual na faixa de 70 bilhões de reais. Pronto, Azir. E tem um estoque de processos de 1 trilhão. É isso. É 1 trilhão. E o que estava acontecendo é o seguinte, havia um empate técnico e aí o devedor que ficava com... Isso era uma indústria, inclusive de gente que fica milionária do dia para a noite com ação dessa. Sonegar era um bom negócio. Então, Isso está sendo discutido agora. É um bom negócio. Eu não sei Agora se é para quem pode. estava se votando, se Agora, adiava, que se saía de pauta, se mantinha. E as emendas de orçamento, elas não têm 3 destinos, só tem 2. Ou você executa, ou você suspende, glosa a emenda. Então tem que executar mesmo, não é um benefício de última hora. Ele travou e liberou na hora adequada, mas ele teria que liberar mesmo essas emendas. Olha, eu queria... Agora tem que ver Não o é que uma vai coisa acontecer ilegítima. com a reforma tributária no Senado, né? Era isso que eu ia É colocar. mais Perguntas uma economistas. novela. A minha impressão
Muito, porque ontem à noite eles já estavam lá, quem vai ser o relator, quem vai ser, não sei o quê, e eles já estão tentando aí ver se colocam. Peraí, porque a pergunta do economista é exatamente sobre isso. Olá, um grande abraço aos amigos da Confraria do Brito. A minha pergunta de hoje é sobre reforma tributária. Como a gente sabe, o Senado é a casa da federação, é o local onde os conflitos federativos entre estados e municípios, eles se manifestam de maneira mais explícita. Nos últimos dias, nas últimas horas, a gente teve um evento bastante positivo com a adesão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao texto proposto pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Então a minha pergunta é se vocês acreditam que as dificuldades de tramitação no Senado já foram superadas e se dá para cravar a aprovação ali também, ou se ainda o clima é um clima de dificuldades. Como é que vocês estão vendo a negociação no Senado? Muito obrigado. Bom, o Senado, ontem à noite lá na Câmara, enquanto votava, eles já estavam pensando no próximo passo, né? Que é você escolher o relator do Senado. Isso vai ser muito importante, porque no Senado, além deste projeto que vai chegar agora, o senador Oriovisto apresentou a proposta do Simplifica Já. Quem? Que é o Oriovisto, senador do Rio Grande do Oriovisto. Norte. Ele apresentou a seguinte proposta, que é do Simplifica Já, que dá aos municípios autonomia sobre, cria ali mais um IVA que seria sobre só o ISS, deixa os municípios responsáveis ali pela administração, não é o IVA dual. Enfim, não simplifica tanto quanto essa proposta que está em tramitação, que foi aprovada na Câmara, que esse Simplifica Já. Sim. É um movimento dos municípios para ter autonomia sobre os seus recursos. O mais cotado é o senador Davi Alcolumbre? É um dos que está cotado. Eles também estavam pensando em Marcelo Castro, do MDB, que já foi relator do orçamento, sabe como as coisas funcionam. Foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, foi ministro da Saúde da Dilma. Então, eles estão pensando ali em quem que eles vão colocar esse projeto na mão. O que me disseram é que o Marcelo Castro não quer. Eu até agora à tarde não tinha conseguido falar com ele ainda. Mas, enfim, certamente não será do PT, porque eles querem colocar esse projeto como algo do parlamento, né? Não é um projeto de governo, não é um projeto de oposição, é um projeto da sociedade. Por isso não pode ser uma proposta, não pode ter um relator petista, senão vai dar a cara que é coisa de governo e eles não querem passar essa ideia. Vamos ver como é que vai se processar. A minha aposta é que passa essa reforma, porque o Rodrigo Pacheco também está empenhado. E quando os líderes querem, as coisas acontecem, né? A gente sabe que lá no Congresso... Ontem eu estive com o Rodrigo Pacheco por uma razão profissional e ele, não aprofundei nesse tema, mas ele estava muito sereno e muito tranquilo sobre a tramitação do Senado. Não perguntei sobre o relator, não descia esse detalhe, não era esse o caso, mas ele estava muito sereno. Meio até que comemorando, a impressão que me deu, mas é uma impressão. Agora ela vai demorar, né? Porque lá vai ter grupo de trabalho, ele disse que ia fazer grupo de trabalho. O grupo de trabalho, gente, ele não tem, não é uma instituição ali processual normal do Senado, né? Aí depois do grupo de trabalho vai para a Comissão de Constituição e Justiça, ainda tem que passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, se seguir, e para depois chegar ao plenário. Se seguir toda essa tramitação, a gente pode esperar essa história lá para novembro. Mas o Ascânio ia... Novembro, dezembro. Ainda este ano. A hipótese mais otimista. O Ascânio ia levantar uma questão ainda quando o Casado tinha falado da sociedade mobilizada. Ele disse que o protagonista do momento é a sociedade, enfim. E lembrou as jornadas de 2013, que foi realmente um movimento espontâneo, impressionante, movido por uma questão popular, que era a passagem de passagem de ônibus em São Paulo. Estivemos lá. E depois ganhou um caráter humanista e foi um movimento de esquerda, que concentrou boa parte do centro também. Mas de lá para cá, fora alguns momentos pontuais que foram eleições, o impeachment da Dilma, a esquerda
pouco se manifestou e quase nunca com a grandeza do que a gente viu em 2013. Já a direita se manifestou muitas vezes de maneira enorme. Na Avenida Paulista, vocês estão lembrados daquele 7 de setembro que o Bolsonaro chamou Ocupou os o quartéis, Alexandre de Moraes de canalha, ocupou os quartéis, pateticamente, obviamente, fez o golpe frustrado do dia 8 de janeiro, foi um golpe popular, frustrado, porque não conseguiu avançar. Golpe popular é bom. Não, foi um golpe de uma massa de pessoas que invadiram a sede dos três poderes. Um golpe. A direita tomou as ruas. A direita tomou as ruas, exatamente, Vânia. Então, esse protagonismo que você falou fica. Como é que você vê isso? Olha, eu acho o seguinte: primeiro, 2013. Não me parece, eu não consigo entender 2013 como um movimento de esquerda. Muito ao contrário. O governo era dito de esquerda, porque o PT se autoproclama de esquerda, era o governo Dilma, e ele foi absolutamente surpreendido. E sequer conseguiu dar uma resposta. Disse que não era de esquerda. Não, nasceu popular, virou humanista e acabou se alinhando com esquerda e centro. Era do mundo acadêmico, eram os estudantes. Tinha de tudo, ali foi um caldeirão. Black Bloc. E os Black Bloc. O que me parece que aconteceu foi o seguinte: ali você tem uma ruptura muito clara. Quem se dizia dono da rua, ou que se achava que era dono da rua, desde os anos 80, desde o pós-ditadura, o condottiere desse processo, dançou. Ficou a pé. Foi surpreendido e perdeu o controle da rua. E não retomou até agora. E não conseguiu retomar. Você tem a emergência, que antecede 2013, mas cresce a partir depois desse processo de ruptura. Você tem a emergência de forças, na verdade, de direita. Ou que você pode classificar como direita no espectro político que temos. Essas forças sempre existiram. Estavam caladas. Elas estavam, digamos, minoritárias no lugar de fala, não é? Não tem essa expressão? Tem, agora o lugar de fala é bom lugar também. de fala é muito bom. 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 Lugar de fala. Muito bom. Tem uma outra que os advogados usam que eu acho fantástica, é apertada síntese. Numa apertada síntese. Numa apertada síntese. Maravilha. Numa apertada síntese. Pois é, então faça uma apertada síntese. Faça uma apertada síntese. Eu acho que o que você teve, e a gente discutiu isso até no programa anterior, lá aqui, né, com os dois cientistas políticos, você teve uma convergência, de fato, uma convergência de expectativas e de interesses. E dessa convergência você acabou resultando por ação errônea ou omissão, ou ambos do outro lado, você acabou resultando numa maluquice que foi esse governo passou aí 4 anos. Pois é, agora o governo... Ele não foi produzido organicamente pela direita, tanto é que a reunião do PL é emblemática nesse sentido. Você tem, e no Congresso hoje, você tem uma maioria de 380 votos numa reforma tributária, onde claramente você tem uma direita, podemos assim chamar, que senta à mesa e sabe usar garfo e faca. O outro pedaço não sabe, está claro. Agora, a direita soube se apropriar desses movimentos de 2013. A apertada síntese concluiu? A apertada síntese sempre conclui na primeira letra. Na primeira letra. Porque eu me lembro que nessas manifestações aí de 2013, a deputada Bia Kicis fazia parte de um desses movimentos, Movimento Brasil Livre, Movimento não sei das coisas. Foi cheio desses movimentos, inclusive o Kim Kataguiri saiu daí. A direita começou a ganhar corpo e musculatura nesses movimentos de 2013. Inclusive a deputada Bia Kicis, que hoje é deputada, na época fazia parte desses movimentos. Eu fiquei assim, falei, gente, a Bia, que eu não via há muito tempo, que é mestre reiki. Peraí, deixa só eu terminar aqui. Deixa ela fazer a apertada síntese. Só fazer a minha síntese. Apertada. A minha apertada síntese. Que ela chegou, de repente está lá a Bia num movimento com o Bolsonaro no Congresso, quando a gente dizia que Bolsonaro não ia para lugar nenhum.
Aí eu falei, O que Bia, fazia por que você tá aqui? antes disso? Muito, foi antes, isso Mas foi o que a Bia 2014. quis fazer antes disso? Ela era procuradora aqui do DF. Aqui de Brasília. Ela era mestre reiki, Mestre super reiki. alternativa, não sei o quê. Aí eu cheguei e Mestre falei, o Bia, quê? Reiki. reiki, aquela massagem reiki. Ela dava filosofia massagem. reiki. Imposição não, de filosofia, reiki, aquela coisa. Aí ela chegou, Reiki. que é uma terapia alternativa. Não Ela- prevê pegar em armas e sair correndo atrás de Não. Exatamente. Aí ela chegou, eu perguntei, vem cá, por que o Bolsonaro? Por que você está assim, tão próximo do Bolsonaro? Eu falei assim, Denise, quando a gente estava lá fora, fazendo as nossas manifestações, ele foi a única pessoa que foi lá perguntar o que a gente queria, qual era o nosso objetivo e onde é que a gente queria chegar. E ele nos deu todo o apoio. Por isso, eu vou apoiar o Bolsonaro onde ele for. Ou seja, ele soube aproveitar aquela onda ali de 2013, enquanto a esquerda, que pode ter até começado, mas ficou perdida. Ali não sabia para onde ir contra aquele negócio que virou um movimento contra a corrupção. Enfim, está feita a minha síntese. Apertada assim. Apertada. Apertada assim. Eu acho que há duas... Não há um marco, Peraí. não surgiu, a direita não surgiu em 2013, gente, pelo amor de Deus. Mas o ela soube Collor, outro aproveitar dia, aquela onda. nós estamos considerando que as coisas começaram a acontecer em 2013. Não, eu falei que não. Você está dizendo Eu que falei não. que não. 2013, você, assim, eu vou usar um... Por favor. Você tem sua síntese. fluxos e refluxos. Sim. Então houve um grande refluxo depois da eleição do Collor e que só se reverteu em 2013, em termos de mobilização da sociedade fora do espectro dos partidos de esquerda. Mas aí eu acho que tem duas coisas que convergiram aí nessa questão. Uma foi o fato de que o PT, quer dizer, durante o processo de luta pela democratização, se formou uma sociedade civil que passou a ter um papel decisivo no processo político, porque o MDB ele existia só na eleição. E essa sociedade se mobilizava permanentemente em defesa dos direitos humanos, da liberdade, etc. Isso foi completamente cooptado pelo PT nos governos do Lula e da Dilma. Até os sindicatos da CUT perderam influência, e eles começaram, o PT, a perder a eleição para o PSTU, para não sei o quê, para o PSOL, porque houve uma cooptação dos quadros. O Estado passou a, como nós temos uma democracia ampliada, permeável à participação popular, eles começaram a levar para o âmbito das instâncias governamentais a representação da sociedade, inclusive em relação ao Congresso. Quer dizer, neutralizar os Em movimentos 2013 sociais. mostrou que não era assim. Isso desvinculou eles do processo real, do movimento real da sociedade. A outra variável foi a Lava Jato. A Lava Jato era uma ideia força. O que aconteceu com o PT foi que ele perdeu a liderança moral da sociedade. Isso é um problema que está aí até hoje, porque você, para consolidar a hegemonia, não basta você ter o poder político. Sim. Você tem que ter a liderança moral. Sim. E tem que legitimar todo E dia. essa que é a grande questão. Por isso é que eu acho que a gente não deve subestimar essa, vamos dizer assim, essa corrente de extrema-direita que segura com as duas mãos a bandeira da anticorrupção e da ética na política. Porque essa bandeira não mudou de mãos ainda. Ela não mudou de mãos. Não. O Lula precisa de tempo, um governo que não tem escândalo, e de tempo para que a sociedade chegue à conclusão de que o que aconteceu antes não vai se repetir. Isso não é Sim, do dia para a concordo com noite. você, E ele está sendo perfeitamente. hábil porque ele tenta recuperar essa liderança moral com o discurso do humanismo, da preocupação com os mais pobres, da defesa dos direitos humanos, da defesa das minorias, porque o meio ambiente, porque essas são narrativas que dão uma certa compensada nessa coisa. Sim. Mas A retórica, a da ideia moralista força, é absurda. a desde ideia a força da Lacerda, Lava Jato não morreu, ela morte morreu de com um J- processo de judicial. Juscelino, perseguição Mas não de morreu. JK. Você vê que os caras se elegem, aí foram caçados e tal, mas se elegeram. Se elegeram. O Pazuello E a se bandeira elegeu, não- Daniel se elegeu, a bandeira Moro não se mudou, elegeu, não. Salles se Se elegeu, vocês puderem falar Mourão se um de cada elegeu, vez, fica mais fácil. né? Sim, sim.
Boa, Minha boa, apertada boa. síntese. Muito boa. Quem quer fazer mais alguma apertada síntese sobre qualquer A gente coisa? está esquecendo, como a Wandinha disse, realmente a direita não surgiu em 2013. Meu Deus do céu! Desde Getúlio Não, morto. desde a Muito proclamação da anterior a isso. República, Muito desde anterior ao Getúlio morto. Veja, se você for ver os Tenório Cavalcante, desde Os presidentes de da Filho República, Salgado, Carlos de de Lacerda. Lacerda. Não pegue os presidentes da República, quer dizer, para retomar Tenório era até aliado dos o que comunistas. a apertada Tenório síntese era- da Vandinha. Veja, o Collor foi eleito, era um presidente A de bandeira da direita, moralidade. Aquele com essas pregado. bandeiras aí de alguma maneira, muitas delas. 20 anos, Depois 20 da anos ditadura. antes da ditadura. Não, 4 anos depois do fim da ditadura, o Collor se elege com a bandeira da direita, Aham. não é? Contra o Brizola e Que ele principalmente o falou. Lula. E depois disso você tem o Fernando Henrique, que aí é a coisa do plano real, que realmente ele cavalgou Foi a bem economia, como foi a economia. talvez o principal pai do plano real, quando ministro da Fazenda. Mas a direita jogou um papel importante naquela eleição de Fernando Henrique. Foi, porque foi quem deu E os é votos. Era o antigo PFL, né? Que É, hoje, o se chama, PFL. hoje se chama Democrata. Não, Eu acho União que a gente Brasil. tem que olhar União também. Brasil. Eu Já acho mudou tanto de nome o antigo Era Mas PFL. o que é importante Era Arena. dessa Era apertada a Arena, PSD. que era o partido da Essa ditadura. síntese, o que é importante foi o que o Azedo falou, que Eu a não consigo bandeira fazer não uma apertada mudou. síntese. A bandeira não mudou de mão. A bandeira da moralidade continua à direita. O que o Azedo Sim, sintetizou. sim. O que eu acho que introduz o Bolsonaro de novidade nessa coisa é mais a pauta de costumes, porque moralidade, essas coisas todos Mas passaram a rua, por né? essa. O Bolsonaro tinha rua. Até que se esgotou um pouco aí esse período, Mas depois acho que do é Lula, preciso depois do lembrar discurso. também do seguinte. Olha, eu não olha, consigo terminar a apertada síntese. não faz a Não, apertada mas é síntese. porque eu copio a apertada síntese Você de é só vocês, apertado, então. mas não é sintético. Deixa eu só terminar. Minha apertada. É o quê? Muito bom. É só apertado, não é sintético. é sintético. Não é sintético. Agora, veja, é mais uma provocação do que um convencimento da minha parte. Essa questão vamos dizer, da sociedade, que aliás a Folha de São Paulo, na época das diretas, chamava de sociedade civil, né? Chegou ao ponto de fotografar a sociedade civil. A Folha de São Paulo reuniu um monte de civis e fotografou e chamou de sociedade civil. Mas enfim, essa coisa da sociedade, da pressão e de tudo, que eu não subestimo, muito menos nego, mas eu me lembro também o seguinte, quando o Collor cai, é derrubado, se deu muito, quer dizer, até hoje, de alguma maneira, a história, ou nós, damos muita importância àquele movimento de rua, quando ele convoca todo mundo para sair em defesa dele de verde e amarelo, o pessoal sair de negro, todo mundo de preto, né, naquele domingo, fantástico. Não foi um grande movimento de rua. Calma, antes que você me contradiga. Depois, eu me lembro, as diretas já, um movimento de massa, claro que nunca teve 1 milhão de pessoas naquele comício da Candelária, porque não cabia 1 milhão de pessoas ali, mas não importa. Passou para a história como comício de 1 milhão de pessoas, que o Figueiredo até dizia, o general Figueiredo, presidente à época, ele gostaria de ter ido, né? Que ele poderia ter participado. E, no entanto, as diretas já não passou, com todo aquele movimento. Depois você tem, depois disso, depois das diretas já, você tem a campanha do Tancredo, que pegou carona ali naquelas multidões, reuniu outras multidões em grandes comícios, mas o Tancredo não foi eleito por conta dessas multidões, foi eleito porque soube habilmente costurar dentro do Congresso ou dentro dos partidos apoio para isso. Até porque era voto indireto também. O voto era indireto, era dentro do Congresso, etc. e tal. na Era o votação famoso das colégio diretas, eleitoral. Colégio eleitoral. A Então, oposição não ganhou, mas tinha maioria para fazer o presidente. Exato. sim, tinha maioria para fazer o presidente. Você diz nas diretas já. Na votação das diretas já, a oposição não teve votos suficientes para passar no aprovar a Congresso, emenda 2/3 constitucional, mas de tinha votos, né? voto, Pra mas eleger o teve presidente. maioria de votos. E perdeu a eleição Ganhou. pelo voto direto em 89, que foi a primeira eleição que você teve pelo voto direto. A esquerda tinha maioria, mas Aí foi um refluxo. Que maioria de votos é essa se chega na primeira eleição pelo voto direto e não leva?
E eu tenho um pé muito atrás em relação a essa questão do 13 de junho, né? 13 de junho. 2013? Não, de 2013, que começou em junho. De 2013. Porque essa coisa de aí a esquerda era dona das ruas, aí veio a direita, tomou. Aquilo não começou nas ruas como um movimento nem de esquerda nem de direita. Nunca os líderes da esquerda conseguiram cavalgar aquilo ali. E no princípio não conseguiam cavalgar os da direita. Os sindicatos apoiaram os movimentos de São Paulo em relação às passagens. Até em relação a isso. Aí você teve esse 13, não foi por isso que a Dilma caiu, não foi por isso que o impeachment caiu. Mas qual é a apertada síntese? Porque essa É tão apertada quanto a de vocês. É tão apertada quanto a de vocês. É a hora de eu apertar a minha síntese. Apertando a síntese, enfim. Eu já nem me lembro mais do que eu ia dizer. Apertada a síntese. Peraí. Desculpa, Apertada a eu síntese. sou um velho mitigueiro, né? Eu já participei de muita assembleia. Isso é um velho tumulto. Aprendeu a tumultuar a Assembleia Geral da Miss. Estava falando do impeachment da Dilma. Do impeachment da Dilma, a Dilma caiu porque não foi por causa de 13 de junho, não foi por causa de 2013. Porque não deu emendas. Ela caiu não foi porque não deu emendas. No fim ela estava dando tudo. Vocês esquecem que ela ofereceu na última hora a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Saúde e não sei mais o que era um outro ministério importante para o PP, o famoso PP do Lira hoje, do Ciro Nogueira. Denise pode reproduzir a E conversa dela eles com o Maranhão. negaram. E quando o Temer assume 15 dias, um mês depois, eles aceitaram a mesma oferta do Temer. O que você tinha ali era um movimento de autodefesa do sistema político que estava, vamos dizer, com apertada síntese por conta da Lava Jato. Estava todo mundo com o medo desgraçado da Lava Jato. E a Dilma tinha dado corda suficiente na Lava Jato. Só deixou de dar corda quando ela, por conta da prisão dos marqueteiros dela, de alguma maneira foi posta também em exposição. Quando chegou nela. Quando chegou nela, em resumo é isso. Feita, Olha aí uma afastou apertada todos síntese. os diretores Quando da chegou Petrobras, nela, estavam só um enrolados. minutinho. Então estavam todos. O Romero Jucá, que já teve nesta confraria, negou quando eu perguntei isso para ele. Não foi nada disso. Foi. Era preciso, como ele disse, estancar a sangria. Estancar a sangria era o quê? Não era com a Dilma. Porque a Dilma não estava estancando sangria nenhuma. Eles estavam a ponto de serem pegos todos. Não era só mais uma coisa de pegar o PT, de pegar mais um partidinho ou outro, uma figura ou outra. Então, para se defenderem, estanca a sangria. Estanca a sangria não pode ser com Dilma. Aí o Temer, legal, estamos aqui, qualquer coisa, estou à sua disposição. E assim se derrubou Dilma. Não foi a pressão da sociedade que derrubou, ou que teve grande problema. Crasso. Apertar a síntese acabou? Eu dou por concluída a minha apertada síntese. Eu acho o seguinte, olha, realmente você tem os atores políticos que se movimentam o tempo inteiro, seja contra ou a favor do governo, de plantão, etc. Mas nada disso seria possível, nem o impeachment, nem Lava Jato, etc., se você não tivesse um mínimo de apoio uma popular. efervescência na sociedade. Claro. Depois é o seguinte, alguém mencionou aqui a bandeira da ética, da moral, etc. Olha, isso não é um monopólio da direita. Durante muito tempo, quem avocou esse monopólio foi o PT. Sim. Ganhou eleição. Que tropeçou em si, nos próprios pés, como mostrou a Lava Jato. Na CPI do Collor e na CPI do Orçamento. Eles que tinham. O PT tentou derrubar todos os presidentes, com exceção de Dilma e Lula, né? Eu quero botar um nome na mesa, se for permitido. Nós Fernando Haddad. O tamanho do Fernando Haddad. Eu queria, a propósito da apertada síntese, dizer que nós estamos chegando ao fim desta sessão. E com uma particularidade. Quando nós temos convidados, a gente espera, se despede do convidado, ele sai e a gente começa aquela sessão falando mal dos convidados, do convidado. Do convidado não, do entrevistado. Convidado até temos hoje. Do entrevistado. Não. Do entrevistado. Se sair,
Como Qualquer não um. tem- Se como- chegar atrasado também, fala Quando mal. quando você não tem, como você não, como arreda não o temos peso hoje um entrevistado e seremos incapazes de falar mal de nós mesmos, não é? Parece. A não ser pelas costas, né? A não ser pelas costas. Eu queria dizer que estamos chegando no finzinho e eu ainda preciso dar de presente para o nosso convidado especial dessa sessão, que muito nos honra, doutor Ascânio, uma lembrança do Brito, com quem ele trabalhou. A gente E podia contar uma história de poderia. você com o Brito. né? Peraí, Vandia era que ia A falar mais Vandia tem uma alguma coisa? pergunta Então, pertinente. Não, Então, ela ia apertando fazer um assim. comentário muito importante. É Importantíssimo, importante. deixa ela fazer Então, o comentário. apertada depois cedo, a gente- faça, Vandinha, por Não, favor. Eu queria botar um nome aqui para a gente comentar, que é o Fernando Haddad. Eu acredito que amanhecemos hoje vendo uma performance muito, muito positiva do ministro da Fazenda, seja na negociação com o governador de São Vai Paulo, abrir presente, Noblar? e seja na participação dele no Congresso Nacional. O governo me parece que saiu com uma articulação política muito, muito positiva, também em função da presença do Fernando Haddad. O que a Denise acha, o que você acha, Olha, Noblar? O ontem que o Ascânio circulavam uns acha? memes assim, Diante funcionário do do pouco mês, tempo, acho Fernando melhor de Haddad, concordar com a Vandinha. o craque do jogo, Fernando Haddad. Então a gente tem que ver, porque ainda Prêmio Revelação. ninguém dava nada para ele quando ele assumiu o Ministério Você da sabe que a gente Fazenda. tá chegando a- E ele conseguiu aí aprovar a reforma tributária, que é um conseguiu gol chegar- de placa. Vamos A gente ver conseguiu agora. chegar ao Novos fim dessa. atores. A gente Haddad, conseguiu- um dos Haddad, atores, o com Tarcísio certeza. se A gente posicionaram bem É nas uma crises. pessoa para a gente prestar atenção daqui Todos para frente, dois. com mais E afim. não foi só agora, né? Desde o começo do governo, É ele foi verdade, o é o principal mais habilidoso. Com certeza. interlocutor do governo no Congresso, mais do que Padilha, mais do que- que Tem uma Rui boa Costa, convivência lá mais com o do Banco Palaciano, Central. é. Mais do né? que o próprio convive, Lula. convive muito bem com o Banco Com Central. Roberto Campos. Olha, gente, é o seguinte. Por uma apertada síntese, eu quero só fazer uma pergunta que só responde sim ou não, pelo amor de Deus. E aí eu tenho que dar o presente do nosso convidado especial. E ele ainda vai contar uma história boa do Brito. Tem 30 segundos para contar uma história boa do Brito. Que é o seguinte, a gente esqueceu aqui de falar sobre, talvez com mais tempo, mais devagar, sobre o Tarcísio de Freitas. Tarcísio. Não é? Que foi aí essa figura, pelo menos nos últimos 2 dias, muito forte no quadro político. Eu queria só perguntar, enquete relâmpago, você acha que Tarcísio de Freitas vai ser candidato a presidente ou a reeleição? Não, acho que ele se posicionou como um ator maior do que ele chegou aqui em Brasília. Não, eu não perguntei isso. Eu perguntei se ele vai ser candidato Apertada à sim. reeleição ou se ele vai ser candidato a presidente da República. Se ele em tiver 2025. juízo, ele é candidato à reeleição. Se ele tiver juízo. Não dá para fazer uma apertada síntese com o jarrão. Você, Casado. Reeleição. Reeleição para governador. Para governador. Reeleição. Você, reeleição. Tá todo mundo acreditando no Kassab. Você, Ele gostaria de ser candidato a presidente, mas acho que vai ser candidato à reeleição. É. Eu concordo com o Ascânio. Ele queria a presidência, mas Nossa, a atrasado. reeleição está mais... Eu acho Na que mão. ele é candidato à reeleição e o Haddad pode ter Uma chance. um papel grande nisso aí. Porque Eu a moeda de troca para o acordo, para tirar ele do Tem uma do nova geração Bolsonaro, surgindo. aí na Tem, política. Pode tem, ter sido- muito saudável. pode ter sido essa. É essa a eu impressão também que eu acho que tenho ele mesmo. vai ser candidato à reeleição. Se o Lula chegar com boa saúde... E acho que tendo o Haddad feito um não vai governo disputar com ele. razoável, ele não vai disputar. Não vai mesmo. Agora, por favor, Muito obrigado. Ascânio. Pô, que honra. Eu só não entendi uma abra coisa. e conte uma história do Brito, Antes numa disso- apertada assim. Uma apertada assim. Uma apertada assim. Primeiro mostrar todo Pode mundo. ser a Lula propósito chegar dessa com foto bolsa, ele aí, tá de mal? repente a foto ela Ele Está está aí a com foto problema do de Fernando Henrique cintura, a foto de do Fernando bacia, Henrique, a né, não solidão sei o quê. do Palácio do Palácio Alvorada. Ih, Alvorada. rapaz, que beleza de Espetacular. foto. Muito Essa não tem, não. Essa Ó, é- a história é a seguinte, eu eu cheguei, virei Essa como, é convi- linda, eu virei como poxa. convidado da próxima eu vez. cheguei em Altamira, eu trabalhava na revista Isto É, portanto, no final dos anos... Não precisa dizer não para não 90, eu pôr 800. contra você. tinha um assassinato de um Revolução padre. de 30, mais ou Era menos. na época da UDR, assassinaram o padre Josimo Tavares, uma Josimo. grande liderança
da área fundiária, da pastoral da terra lá em Altamira. Eu cheguei um dia atrasado, porque isto era uma bagunça, meio bagunçada, embora fosse super profissional, né, em outros, mas a administração é bagunçada. Cheguei atrasado um dia e a Veja já estava lá com 2 repórteres, Brito e mais um fotógrafo menor correndo. E eu cheguei, fudido, né? Desculpa a palavra. Não, Um dia de atraso para jornalista numa cobertura dessa é muito importante. Quando eu cheguei, o Brito, você chegou agora? Cheguei, aquele jeitinho. Então vem cá, deixa eu te falar o que está acontecendo. Ele gastou 1 hora comigo, Te pondo ao par. me contando o que eu perdi. Isso só o Brito e grandes nomes como o Brito são capazes de fazer com um Grandeza, uma companheiro. generosidade, Obrigado né, na de parte uma que me grandeza. cabe, o Ascan. Obrigado, Brito. Muito bem. Brito, uma palma para ele. O nosso protetor, que Deus o tenha. E assim chegamos, numa apertada síntese, Agora ele disse. ao final de mais uma sessão da Confraria do Brito. A partir deste domingo, 19h30, no ar, e na próxima semana nos reencontraremos. Muito obrigado.